Todos os anos, cerca de 14 mil brasileiros morrem de câncer de cólon e reto. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima o aparecimento de 33 mil casos anualmente no país, sendo 15 mil em homens e 18 mil em mulheres. A doença surge com o aparecimento de lesões inicialmente benignas que se tornam malignas, localizadas na parte do intestino grosso, onde ficam os resíduos alimentares. Ele é originário das células que revertem internamente o intestino grosso e o reto. Então essas células elas podem sofrer alterações de alguns fatores ambientais e dietéticos, levando a alterações que vão transformá-las em células de características diferentes das células normais, que é conhecido como câncer. Esse tipo de câncer está entre os 5 mais frequentes no mundo. Predisposição genética, histórico familiar, tabagismo, sedentarismo, dieta rica em carne vermelha e pobre em fibras são os principais fatores de risco da doença. O tratamento do câncer coloretal ele envolve várias modalidades, principalmente a radioterapia, a quimioterapia e o tratamento cirúrgico. Então, o tratamento ele se baseia nesses 3 pilares. O câncer coloretal acomete principalmente pessoas acima dos 50 anos de idade. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento e a cura. O principal meio de detecção da doença hoje é a colonoscopia. O exame está disponível na rede de saúde pública. Na rede privada, custa em média R$ 350. A colonoscopia ela consiste num exame tanto para diagnóstico do câncer como para prevenção. Nós podemos, através da colonoscopia, detectar lesões iniciais ainda de natureza benigna e, dessa forma, removendo essas lesões ainda benignas, nós podemos prevenir o aparecimento do câncer propriamente dito. Esse, infelizmente, é um câncer muito comum. Entre os homens, ele é o segundo, só perde para o câncer de próstata, e nas mulheres é o terceiro. Acho que do nosso colega Carlos Nascimento foi esse caso também. O apresentador Carlos Nascimento do SBT. Isso. Teve esse problema, aparentemente ele conseguiu superar. Né? E se você tem dúvidas ou quer saber mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui o cirurgião oncológico Fidelis Neto, lá do Hospital São Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Por que ele é mais comum nos homens do que na mulher? Geralmente ele é mais incidente nos homens em decorrência do estilo de vida do homem, né? Você tem os tipos de tumor, como foi dito agora na matéria, associado ao estilo de vida, dieta e atividades físicas. Então, geralmente o homem ele tende a ter um estilo de vida, digamos assim, pior do que as mulheres. Se cuida menos, vamos dizer assim. Tipo de alimentação. Tipo de alimentação. Bebida pobre. Tem a ver? Exato. Tabagismo, cigarro, álcool, uma dieta pobre. Aliás, o tabagismo e a bebida, todo câncer estão no meio, né? Pode parecer. Eles são vilões de todos, exato, né? Exato. E a esse ainda se associa a questão da dieta. Dieta, exato. E geralmente os homens, digamos assim, se cuidam menos das aparências. Então, o ganho de peso no homem geralmente é maior que mulheres. Então, o índice de obesidade nos homens... Tem a ver também com a obesidade? Tem a ver, sim. Por quê? Associado, por isso, ao estilo de vida, a falta de atividade física e uma dieta com alto teor em gordura e carnes, isso tende a predispor ao desenvolvimento do câncer. Tem a ver, o câncer do reto, tem a ver com a hemorroida? Não, ele não tem. A hemorroida ela não é um fator de risco. Não é que ela precede, por exemplo, não, o câncer? Não. A maioria das pessoas acham que a hemorroida ela é um fator de risco para o câncer. Na verdade, o que leva o paciente ao médico é a presença do sangramento, né? E a hemorroida, na maioria dos casos, ela sangra. E a principal manifestação do câncer do cólon e do reto no paciente é geralmente o sangramento. Então é muito importante um paciente, antes dele imaginar que aquele sangramento que ele vem apresentando seja só pela hemorroida, ele deve procurar o atendimento médico para ver se não há nenhum outro fator por detrás daquele sangramento que ele vem apresentando. Quem sofre constantemente com prisão de ventre ou tem dificuldade no trânsito intestinal pode estar sujeito a câncer do colo? Não tem uma relação muito específica com a constipação em si. Geralmente você tem pessoas que já nascem com esse problema, desde criança elas já manifestam, então isso está associado mais à forma como esse intestino funciona. Mas se por outro lado o paciente tem um hábito intestinal normal, né,
evacuar diariamente e de repente... Agora, isso aí é uma coisa que é importante a gente sempre esclarecer. O que é considerado um hábito intestinal normal? É defecar uma vez por dia, 2 vezes por dia, uma vez a cada 2 dias? O que é considerado dentro da rotina normal? Geralmente é uma evacuação, você pode evacuar até a cada 3 dias e 1 ou 2 vezes ao dia fezes pastosas. Isso é considerado normal. Então, se o paciente tem esse hábito normal e de repente... O senhor quer dizer que ele tem a ver com o acúmulo de fezes no intestino? Exato. O que estimula a pessoa a sentir a vontade de ir ao banheiro são as fezes dentro do intestino. Então, os alimentos, você tem alimentos que promovem uma sensação, digamos assim, melhor de você ir ao banheiro do que aqueles alimentos que constipam o paciente. Por exemplo, frutas, vegetais e fibras são alimentos que favorecem a pessoa ir ao banheiro porque retém água. E essa distensão das fezes no intestino, então, leva o paciente ao banheiro. E se o paciente então tem aquele hábito normal e de repente esse hábito é alterado, está alterado, seja por prisão de ventre ou então por uma diarreia que inexplicadamente apareceu, isso é um sinal de alerta também que deve procurar o médico a se investigar. E os telespectadores aqui querem saber sobre a questão das mulheres. O que fazer para reduzir essa incidência também nas mulheres? Nós temos, então, aqueles casos que são chamados esporádicos, né, que surgem em indivíduos a partir dos 50 anos de idade e que são os casos associados ao estilo de vida. Então, é uma dieta ruim, é uma falta de atividade física, né? Então, em teoria, você modificando esses hábitos, você está diminuindo essa incidência, essa possibilidade de você vir a desenvolver o tumor. E numa parcela menor, você tem os casos relacionados à genética. Isso já é um outro lado da doença do câncer do colo e reto que deve ser também discutido com... Agora, doutor, claro, toda doença, quanto mais cedo descobre, mais fácil para tratar. Exato. Ele hoje ele é letal ou os tratamentos dão conta? Como todo tipo de câncer, quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura, né? Mas vamos pensar no paciente que já tem uma doença espalhada, um câncer metastático. Com o desenvolvimento do tratamento oncológico no passar dos tempos, hoje você tem drogas capazes de, mesmo nesses pacientes considerados há 15, 20 anos atrás incuráveis, você ainda consegue dar uma sobrevida de até 15% a esses pacientes em 5 anos. Então, isso é um índice muito grande relacionado a isso. Os telespectadores estão querendo saber aqui, doutor Fidelis, se os homossexuais são mais propensos a ter a doença ou não. Não, relacionado ao câncer de colo e reto não tem associação. O que ocorre Não tem associação com a vida sexual? Não, nos homossexuais já seria o câncer anal, que é relacionado ao vírus HPV, que é um fator de risco. Mas não para o câncer de colo e reto, não. Obrigado pela presença, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço.